Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diga assim, que eu tenha vida e vida em abundância. Igreja, nós estamos no nosso projeto de vida, nosso mês de janeiro, onde nós estamos falando de tudo aquilo que vai parametrizar o nosso ano de 2025, e nós estamos aqui determinando que o nosso ano será um ano de viver o extraordinário, de viver aquilo que Deus tem em abundância para as nossas vidas. Mas nós não podemos ser ignorantes de achar que o inimigo vai de uma forma tranquila permitir isso nas nossas vidas. Nós temos que entender que, como está escrito ali, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele quer que você viva a miséria deste mundo. Ele quer que você viva a desgraça deste mundo. Ele não quer que você viva uma vida extraordinária. Ele não quer que você viva uma vida profissional realizada. Ele quer que você viva aquilo que Ele tem para a sua vida, que é roubar, matar e destruir. Ele quer que você viva as catástrofes desta vida. E muitas vezes nós, de forma inocente, acabamos aceitando isso. Eu sou assim mesmo, minha família é assim mesmo, não adianta, eu nunca vou sair dessa situação que eu estou, que eu vivo, eu nunca vou conseguir me desvencilhar disso. E não é assim. O próprio versículo diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos ter acesso a essa abundância, para que nós pudéssemos ter acesso àquilo que é extraordinário. Muitas vezes o inimigo, o que ele quer? Ele quer roubar a sua esperança, ele quer roubar a sua fé. Eu vou dar um exemplo para vocês que está lá no livro de Mateus, capítulo 15, verso de número 25, aonde ele roubou a paz de uma mulher. Nasceu o filho dela, a filha dela na verdade, e a filha dela tinha possessões demoníacas. A filha dela ficava endemoniada. E a Bíblia fala que ela era uma mulher cirofenícia, ela era uma mulher cananeia. E se alguém conhece um pouco de Bíblia, se ela é cananeia, ela é descendente dos cananeus, ela é descendente de Cã. Cã é o filho que foi amaldiçoado por Noé, quando ele estava nu, quando ele foi visto por Cã nu. E aí você pode pensar assim, esta mulher nunca vai ter paz, essa mulher não merece a paz. O inimigo estava roubando a paz daquela mulher, uma criança, uma filha que nasceu, que com certeza foi desejada, com certeza era amada demais por aquela mulher, mas o inimigo estava conseguindo roubar a paz daquela mulher. Mas Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O que aquela mulher fez, igreja? Foi até a fonte. Foi até um único lugar onde ela poderia alcançar a paz. A paz que até então o inimigo estava roubando. A paz que até então o inimigo não estava deixando aquela mulher viver a felicidade que o inimigo não estava permitindo naquela família. Ela vai até Cristo, ela vai até aquele que poderia resolver o problema, e ela chega lá, ela fala, Senhor, socorre-me. E Jesus fala, mas eu vim para os filhos, eu vim para os escolhidos de Israel, não foi para vocês. Não é certo eu pegar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Aí ela diz a palavra que todos conhecem, mas até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, os cachorrinhos se alimentam. E Jesus fala, pode ir, por causa da tua palavra, a tua filha está sã.
a tua filha está curada. Igreja, o inimigo tentou roubar a felicidade daquela mulher, mas Cristo, na vida daquela cananeia, que muitos que estavam ali ao redor de Jesus, com certeza julgavam, e se você ler o texto de Mateus 15, você vai ver que eles falavam assim: despede ela, manda ela embora. Igreja, hoje em dia não existe muito isso, hoje em dia não se fala de muito disso, mas as tradições da família, até hoje em Israel é muito levado em conta. Até hoje em Israel, eles determinam as pessoas pela tradição da sua família. Aquela mulher era uma mulher cananeia, era uma mulher que na cabeça dos judeus é para sofrer. Só que Cristo veio para que nós tenhamos vida, igreja. Cristo veio para que nós tenhamos paz. O diabo estava conseguindo roubar a paz daquela casa, através de uma filha que eu tenho certeza que, como eu disse, foi muito desejada, foi muito amada, mas ela foi na fonte e conseguiu recuperar a paz na sua casa. O diabo também vem para matar. O diabo vem para matar sonhos, o diabo vem para matar os seus projetos. E nós podemos ver lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 12, aonde fala que uma mulher já havia perdido o seu marido era falecido, e agora ela estava em um ofício fúnebre, em direção à cova do seu único filho, que também havia morrido. Esse texto é chamado como a viúva de Naim. Lógico que Naim não era o esposo dela, Naim era a cidade onde ela morava. A viúva de Naim, ela já tinha sido acometida da morte do seu esposo, e agora ela estava indo enterrar o seu filho, que já estava num esquife, que é um caixão, já estava sendo carregado pelos homens para fora da cidade, para que pudesse ser enterrado. O inimigo vem para roubar, para matar. Ele estava agora matando todos os sonhos daquela viúva, ele estava agora acabando com a vida daquela viúva, porque uma coisa que também nós não entendemos, porque nós estamos em outro lado do continente, nós estamos nas Américas, e nas Américas as mulheres trabalham, muitas de vocês trabalham, e não tem dificuldade nenhuma com isso. Agora lá no Oriente Médio, a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode aprender, a mulher tem que ser sustentada pelo marido. E se o marido morre, quem sustenta a mulher é o filho. Quem sustenta a mulher é aquele que vai dar continuidade no nome, é o filho dela. E com a morte do filho dela, igreja, a tendência daquela mulher era virar pedinte ou prostituta, para poder se manter. O diabo naquele momento, o ladrão, estava matando todos os seus sonhos, todos os seus projetos. O diabo naquele momento estava acabando com a vida daquela mulher. Por quê? Porque o que ia restar para ela ou era mendigar, ou era se prostituir, para conseguir se manter, porque trabalhar não pode. Mas Jesus Cristo sai de Cafarnaum, igreja, um dia de viagem, vai até Naim, e a Bíblia fala que ele encontra o ofício fúnebre acontecendo. A Bíblia fala que ele chega no momento aonde aquela comitiva que estava indo enterrar os sonhos daquela mulher, os projetos daquela mulher, que ia enterrar a vida dela, estava acontecendo. E a hora que ele chega perto, eu quero até ler esses versículos com você, Lucas capítulo 7, versículo 11, e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto,
filho único de sua mãe. Ela era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. O ladrão havia conseguido matar o seu marido, e agora estava levando também o seu filho. Igreja, para você ver que muitas das coisas que acontecem na nossa vida não é acaso. Ah, mas tinha que acontecer, pastor. São coisas que tem que acontecer. Não. A morte é algo que vai vir para todos. Um dia vai chegar para nós também. Nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas, e isso nós não somos isentos. O próprio Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Igreja, muitas vezes nós aceitamos as coisas com muita facilidade. Nós aceitamos as desgraças que o inimigo tem trazido nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, com muita tranquilidade. Aquela mulher estava indo enterrar o seu filho, o seu único filho, e ela já era viúva. Ela ia ficar sozinha, e a morte, nós vamos fazer o quê? Muitas vezes nós temos enterrado os nossos sonhos, nós temos enterrado os nossos projetos, nós não estamos acreditando naquilo que Deus um dia prometeu para as nossas vidas. Por quê? Porque o inimigo, ele vem e ele mata os nossos sonhos. Como que ele mata os nossos sonhos? Com notícias ruins, com desemprego. Ele mata os nossos sonhos com desânimo, com incredulidade. Mas a Bíblia fala que Jesus foi até a cidade de Naim. Jesus saiu lá de Cafarnaum, onde ele estava, caminhou um dia e chegou bem no momento do ofício fúnebre. E a hora que ele viu aquela mulher, a Bíblia fala que ele se compadeceu. A Bíblia fala que ele ficou mexido no seu íntimo. Porque naquele momento, igreja, ela estava angustiada, desamparada, destruída, desanimada. Eu imagino como que estava aquela mulher naquele momento, igreja. Sexta-feira, 5h40 da tarde, morreu um menininho que a gente acompanhou durante muito tempo até, porque ele era da nossa célula. Isso quando eu comecei em célula lá em 2011, 2012, e eles iam na nossa célula, a família dele ia na nossa célula, o padrasto, a mãe e o menininho. E nós não sabíamos, mas aí começou as postagens, né, que ele estava com leucemia. E nós começamos a orar por aquele menino, porque nós vimos ele crescer. Ele ia na nossa célula, para você ter uma ideia, quando eu morava no Nazaré, na casa da minha sogra, ou seja, logo quando eu casei praticamente, logo no começo. E ele era uma criança, ele tinha, né, coitado, a idade da Emanuele. E na sexta-feira, 5h40 da tarde, eu vi lá a notícia, né, que ele havia falecido, que ele havia morrido. E aquilo me deixou triste de um tanto, igreja. Eu até saí de canto assim, chorei um pouquinho assim para ninguém ver, porque estava ali a Emanuele, estava ali, a Emanuele não estava, a Rafaela, a Simone. Eu imagino aquela mãe carregando o caixão do filho, acompanhando o ofício fúnebre. E o que passava na cabeça daquela mãe, igreja? Porque ela já tinha feito isso com o marido. Mas o marido é marido. Tem umas aqui que até quer que o marido morre, né? Marido é marido. Não é da sua carne. Não é seu. Mas ela já tinha passado por um momento complicado da sua história. Mas agora ela estava indo enterrar o seu filho. Aquele quem ela gerou por 9 meses. Aquele que saiu dela. Você que é mãe, se você começar a imaginar isso, você vai chorar. Igreja, e eu não fui no velório, porque eu trabalho, né? E a família não queria fazer velório, mas a parte de pai
teria o velório, então fizeram um velório de 8 às 10h30 da manhã, Simone e Emanuele foi, eu não fui. Mas eu fiquei imaginando aquela criança, porque ele estava ali com a gente. Hoje nós não tínhamos tanto contato assim, mas é uma criança que durante uns 3, 4 anos, ficou ali no nosso meio, brincou com a gente, brincou com a Emanuele, estava na minha casa. E aí você vê a fotinha dele lá, e escrito que ele havia falecido, e eu nem sabia, mas ele estudava na mesma turma da Emanuele na escola, eu nem imaginava, até a hora que eu vi, eu falei, eu sou Felipe, da Vanessa, tal. Ela falou, estava na minha classe, pai. Eu falei, nossa, não sabia, né? Eu só lembro da célula, só lembro dele com a gente. Igreja, eu imagino que essa mulher, ela estava passando a pior fase da vida dela. Mas alguém chegou na vida dela, igreja, que poderia mudar a história dela. Alguém chegou na vida dela que poderia transformar aquela situação de morte em algo extraordinário. Igreja, eu já falei para vocês aqui, eu catava lavagem na rua junto com a minha mãe com uma carriola. Eu era chamado pelos meus vizinhos do filho da Conceição Lavageira. Eu não conseguia namorada, nem amigos direito eu tinha. Nem amigos direito eu tinha. O carro do meu pai sempre foi um carro muito velho. A situação da nossa família sempre foi muito difícil. E igreja, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos de idade. Eu buscava soluções para a minha vida em tantos lugares. Mulheres, carro, moto, prostituição. E não achava em nenhum lugar. Mas um dia eu entrei numa igreja e eu fiz um propósito com Deus naquela igreja, sem conhecimento nenhum. E vou falar uma coisa para vocês que vocês vão ficar até meio aterrorizados. Como eu não tinha conhecimento nenhum, eu entrei numa igreja católica. Só que eu não fiz um compromisso com um ídolo. Eu não fiz um compromisso com uma imagem de escultura. Eu fiz um compromisso com o Pai. Porque eu falei assim, eu não vou buscar na mãe, eu não vou, na minha ignorância, eu não vou buscar no filho, eu vou buscar no Pai. E eu pus meu joelho no chão, fiquei 5 minutos naquela igreja. Eu falei, Senhor, se o Senhor mudar a minha vida, eu te sirvo. Hoje eu não te sirvo para nada, mas se o Senhor mudar a minha vida, eu vou te servir. E eu lembro que o que eu pedi para ele foi, eu preciso ser registrado. Porque eu trabalhava na Arpron, eu ganhava muito pouco. Como é que eu ia conseguir minhas coisas? Como é que eu ia conseguir desvencilhar de tudo aquilo que perseguia a história dos meus pais, da minha mãe? E eu falei, Senhor, eu preciso ser registrado até tal data. E eu pus uma data. Dava mais ou menos uns 8 meses daquele momento que eu estava pedindo ali naquela hora. Igreja, eu não estou brincando. Hora que deu a data, eu entrei na sala do meu diretor, eu falei assim, eu preciso ser registrado. Ele falou assim, mas nós não registramos guardinha da Arpron. Eu falei, então tudo bem. Semana que vem é a minha última semana de trabalho. Eu vou deixar tudo organizado, e a semana que vem, vocês coloquem outro no meu lugar, porque eu não venho mais trabalhar. Mas como assim? Eu falei, eu preciso ser registrado. Se vocês não vão me registrar, eu não trabalho mais aqui. Eu vou ficar uma semana, vou colocar meu serviço em ordem, para que outra pessoa assuma. Coloquem alguém lá para aprender. Então tudo bem. Eu falei, então tudo bem. Isso era uma sexta-feira. Eu trabalhei no sábado ainda, e eu não ganhava hora extra. Eu trabalhei no sábado. Na segunda-feira eu trabalhei certinho. No outro sábado eu entrei na sala do meu diretor e falei assim, ô fulano, você não colocou ninguém lá? Então vem você aqui para mim te mostrar como é que tá as coisas. Tá tudo bem organizado, tudo fácil, mas só para mim te passar o trabalho. Mas como assim? Eu falei, o que eu falei para você semana passada, fulano? É meu último dia de trabalho, eu não venho segunda-feira mais. Mas você ainda está com esse negócio que você vai sair? Eu falei, não, já saí. Não vou ficar mais.
Eu falei para ele desse jeito, eu fiz um propósito com Deus, que eu trabalhava até tal data. Se em tal data eu não fosse registrado, eu saía, e eu estou saindo. Estou pedindo demissão, não vou ficar mais aqui. Eu vou atrás de alguém que me registre, alguém que me dê o registro que eu preciso ganhar mais. Aí ele falou, então vai lá na tua mesa que eu estou indo lá para você me passar o trabalho. Eu falei, então tá bom. Aí deu uns 15 minutos, ele apareceu lá, ele falou assim, ó, eu não vou pegar nada não, segunda-feira traz teu carteira de trabalho, traz seus documentos, que nós vamos te registrar. Igreja, e era a data certinha que eu havia colocado. Mas por que a gente tem que fazer essas loucuras de vez em quando? Nós temos que buscar no lugar certo. Eu busquei no Senhor, eu falei, Senhor, até tal data eu preciso ser registrado. Se o Senhor me registrar, se eu for registrado numa empresa que não registrava guardinha, não registrava Arpron, eu vou te servir, eu vou te buscar. E a partir daquele momento, igreja, eu comecei a buscar no Senhor, porque eu falei, esse nome pode mudar a minha história, esse nome pode transformar a minha família. E graças a Deus, eu comecei primeiro, depois vieram meus pais, meu pai e minha mãe começou a buscar também, depois foram vindo os meus irmãos devagar, mas vieram também, e hoje, graças a Deus, com problemas, com dificuldades, com aflições, mas toda a família busca o Senhor, toda a minha casa serve ao Senhor, e Deus transformou a nossa vida, assim como aquela mulher estava carregando naquele momento o esquife, o caixão do seu filho, e não tinha esperança, mas ela teve um encontro com alguém que poderia mudar a sua história, e então Jesus chega na vida dela e fala assim, não chora, não chora, mas na hora que ele estava falando não chora, igreja, ele estava compadecido, porque ele entendia o que aquela mulher estava vivendo, ele entendia a situação daquela mulher naquele momento. Às vezes nós comentamos as nossas dificuldades, os nossos problemas com tantas pessoas, mas essas pessoas não sabem o que você está vivendo, essas pessoas não vão ter compaixão da sua vida. Igreja, se eu fosse comentar com alguém o que eu estava vivendo, eles iam rir da minha cara como sempre riram, eles iam zombar de mim como sempre zombaram, eles iam brincar daquilo que era a minha realidade naquele momento. Mas não, a gente, assim como aquela mulher, nós temos que buscar em Jesus. Eu acredito que aquela mulher estava indo enterrar o filho dela, como está dizendo aqui nos textos, com a boca calada, mas com a sua mente nos céus. Igreja, todos os dias que eu saía para trabalhar, o diabo colocava um amigo ali para ver eu com a fardinha lá para ficar zombando. Era Smurf, porque na minha época a fardinha era azul. Igreja, hoje eu olho para trás e eu vejo que aquela farda foi o trampolim para mim chegar onde eu estou. Hoje eu olho para trás e vejo que aquele trabalho na Arpron, que eu xinguei minha mãe de tudo quanto é nome por ela ter posto eu lá, foi o trampolim para mim e para minha família conquistar o que nós temos. Porque todos os dias, igreja, eu abaixava a cabeça, eu ouvia a zombaria, né? Não é zombação, zombaria, mas no meu íntimo, no meu coração eu falava assim, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou subir, eu vou alcançar, eu vou conquistar aquilo que é meu aqui nessa terra, eu vou conquistar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E muitas vezes chorando, ia trabalhar, e eu descobri uma coisa que eu tenho desde criança, foi descobrir depois de velho, que na minha época, se eu falasse para minha mãe, bom, eu falei várias vezes para minha mãe, ela falava que era, como que era que ela chamava isso de... ela dava um nome lá, mas um nome também pejorativo, zombando. Igreja, o que acontecia? Eu entrava no ônibus, eu passava mal, e eu descobri que isso se chama labirintite, essa desgraça.
Eu passava mal, o que eu tinha que fazer? Para não vomitar dentro do ônibus, não vomitar em ninguém. Eu descia. Quantas vezes eu não atravessei aquela Badibacite de ponta a ponta, porque a amarela era lá no final da Badibacite, porque eu não aguentava mais ficar no ônibus, porque eu ia vomitar. Então eu descia e eu ia a pé trabalhar. Eu ia dali a pé trabalhar. Quantas vezes eu não saí da Renascentista ali na esquina daquela escola ali, como chama? Barro Serra, e voltei para casa aqui no Jardim Marajó a pé, porque atacava esse trem dessa labirintite. E eu falava para minha mãe, ela falava: é manha, você não pode tomar leite, é leite, o problema é ter o leite, você não pode comer nada. Eu não comia nada e dava ânsia, aí eu comia e dava ânsia. Quantas vezes eu não fui chorando, igreja, porque eu falava: meu Deus, além de tudo, ganhar pouco, ser zombado pelos amigos, ainda dá esses negócios em mim, eu tenho que ir a pé. Igreja, mas foi o trampolim, foi o que me motivou a ter uma direção e falar: eu vou conquistar. Aquela mulher estava indo enterrar os seus sonhos, os seus projetos. Continuando a leitura aí no versículo 13, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou a sua mãe. Igreja, antes de Jesus, ela estava desamparada, triste, angustiada, mas agora, Jesus toca no esquife. Esquife é o que tinha restado da vida dela, era o caixão que estava indo enterrar o seu filho. Às vezes o que resta na tua vida não é muita coisa, o que resta na sua vida não é muita esperança, mas Jesus vai tocar aquilo que resta. É o caixão que tem que tocar, Ele vai tocar. Aquela mulher naquele momento estava decepcionada, estava totalmente desanimada. Mas na hora que ela teve um encontro com Jesus, Jesus chega e transforma a vida dela, de destruída e abatida, para uma mulher que voltou a sonhar, uma mulher que voltou a acreditar. O diabo muitas vezes tem roubado, o diabo muitas vezes tem matado os nossos sonhos e tem impedido que nós possamos enxergar o sobrenatural, tem impedido que nós consigamos enxergar o nosso extraordinário. Mas Jesus Cristo nesta noite, igreja, está tocando vidas, está tocando empregos, está tocando empresas, está tocando vidas financeiras, está tocando aquela área da sua vida que precisa de um toque. A Bíblia fala que ele saiu do céu, assim como ele saiu de Cafarnaum e foi até a cidade de Naim. Ele está saindo do seu trono, descendo aqui na terra e tocando empresas, tocando empregos, tocando casamentos, tocando famílias, tocando vida financeira, tocando a saúde. Ele está tocando, Senhor, em todas as áreas da sua vida e dizendo: levanta. E quando ele fala levanta, nada pode ficar dentro do caixão, igreja. Aleluia, glória a Deus. Ele disse para aquele jovem que estava ali morto, e se ele estava sendo levado para ser enterrado, já fazia 4 dias que ele estava morto, porque eles esperavam 4 dias para enterrar, porque eles achavam que a pessoa poderia ter tido um mal súbito, e a qualquer momento ela voltasse. É só você ler os textos de João 11, onde fala da ressurreição de Lázaro. Quantos dias fazia que Lázaro estava morto? 4. Mas a hora que Jesus toca no caixão, igreja, a hora que Jesus toca nas nossas vidas, aquilo que está morto ressuscita. Aquilo que está sendo enterrado não tem como ficar mais no caixão, igreja.
O diabo pode vir para roubar, matar e destruir, mas o nosso Senhor, aquele que desceu dos céus e veio na terra, veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Igreja, se nós confiarmos, nós vamos viver o extraordinário do Senhor. Mas o diabo quer tacar terra. O diabo, ele quer enterrar os seus sonhos, ele quer enterrar os seus planos, os seus projetos. Ele quer roubar a sua fé. Ele quer destruir a sua esperança. Eu posso citar aqui aqueles 2 homens no caminho de Emaús. Eles iam falando um com o outro, que havia sido roubado deles a esperança. Qual a esperança que havia sido roubado deles? Eles acreditavam que aquele Jesus que havia sido crucificado e já era o 3º dia que estava morto, era aquele que havia de vir e libertar Israel. Mas eles estavam voltando triste para sua casa, porque o inimigo havia conseguido roubar a esperança daqueles 2, e eles comentavam um com o outro: nós achávamos que era ele. Aí a Bíblia fala que chegou um 3º, e começou a andar com eles, e falou: mas o que está acontecendo? Por que vocês estão tão desesperançados, tão tristes? Mas você não é daqui? Você não está sabendo dos acontecimentos? Aquele que nós achávamos que era o Messias, que nós achávamos que era o libertador de Israel, foi morto pelos principais, e já é o 3º dia que está no sepulcro. Se bem que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, mas nós não acreditamos. E aí a Bíblia fala que Jesus olha para eles e fala: ô povo nécio, sem conhecimento. E a Bíblia fala que ele começou a mostrar para eles, desde Moisés, desde Gênesis, até Zacarias, os profetas, que tudo aquilo que havia acontecido estava escrito, que tudo aquilo que havia, todos aqueles acontecimentos, era profetizado sobre ele. E então eles chegaram na terra de Emaús, e ele fez com que fosse continuar, e aqueles 2 homens: não, fica com a gente, o sol já baixou, é difícil andar nessas regiões à noite, muito ladrão, fica aqui com a gente, amanhã cedo você sai. E a Bíblia fala que Jesus entrou com eles, e na hora de partir o pão, os olhos deles se abriram, e eles falaram: ele estava conosco, ele andou conosco, ele sentou à mesa com a gente. E como o nosso coração ardia quando ele falava das palavras. Igreja, muitas vezes nós não temos recebido as promessas do Senhor, não temos vivido o extraordinário, porque nós estamos colocando a nossa semente no lugar errado, acreditando no lugar errado, confiando nas coisas erradas, e deixando isso aqui em segundo lugar. O que Jesus falou para aqueles 2 no caminho? O povo nécio. Nécio é povo sem conhecimento, igreja. Nécio é pessoa que não tem entendimento. O dia que eu falei para o Senhor: se o Senhor mudar a minha história e eu for registrado, eu vou te servir, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu estou falando de 1997. 1997. Eu tinha 16 anos de idade. Eu era jovem. Eu casei com 22. Jovem. Eu abri mão de viver minha juventude, igreja. Eu abri mão de viver as regalias da juventude, porque eu falei: isso aqui mudou minha história. Isso aqui mudou minha vida. Ah, mas é porque hoje você é pastor. Igreja, eu sou pastor desde 2018. Não é uma coisa que aconteceu lá atrás, não.
eu servi de coração. Eu servi porque eu vi que este homem poderia mudar a minha história, assim como mudou a história da viúva de Naim. A hora que eu tive um encontro com ele ali naquele momento, e que eu vi que deu tudo certo conforme eu tinha pedido, eu entendi que a única direção que tinha para a minha vida era Jesus Cristo. Se eu quisesse viver o extraordinário, eu tinha que estar na presença de Jesus Cristo, igreja. Às vezes o que sobrou na sua vida, devido a tantas dificuldades que você passou, a tantos problemas que você vem passado, o que sobrou na sua vida às vezes é o caixão, é a morte. Mas nesta noite, igreja, se você crer, se você acreditar, Jesus vai tocar no esquife. Jesus vai tocar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu filho. Igreja, nós temos que acreditar. Às vezes eu não gosto de falar isso, porque as pessoas acham assim, esse cara acha que é melhor que os outros. Mas igreja, o dia que eu comecei a passar mal, na véspera de ano novo, 10 horas da noite, eu falei, eu não aceito perder o meu dia, eu não aceito perder a festa com a minha família, eu não aceito não ir trabalhar amanhã, eu não aceito. E eu levantei 3 horas da manhã, eu fiquei 40 minutos, numa batalha espiritual tremenda, igual vara verde, suando. Mas eu falei, não, a batalha agora é de madrugada, a batalha agora é em oração. Não aceito. Pode todo mundo pegar dengue, eu não. Pode ser Covid, pode ser o que for. Não, nós vamos levar você para o hospital. Eu falei, não vou, vai sair. Do jeito que entrou, vai sair. Igreja, deixei de passar mal? Não. Deixei de ficar ruim? Não. Perdi um dia de trabalho? Não. A Rafaela, vocês conhecem a Rafaela, né? A Rafaela é assim, não, eu quero ir para o Rio, eu quero ir para o Rio, eu quero andar de lanche, A Simone, filha, a mãe não vai porque a mãe tem medo, o teu pai está doente, como é que vai? Eu falei, não, vamos descer para o Rio. Ju, mas eu não estou aguentando. Eu falei, eu não vou dirigir lanche, eu vou sentado, eu vou para o Rio com ela, vamos descer. Aí coloquei o colete, montei lá na lancha com eles lá, vamos para o meio do rio, chegou no meio do rio, quero pular no rio, falei, meu Deus do céu, aí é demais, filho, o pai está ruim, o pai não está bem, mas eu quero, falei, Senhor, é minha filha, eu vou pular com ela no rio, e pulei no rio. Igreja, eu desfrutei de tudo, eu fiz tudo. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu tenho servido. Eu sei aquele quem eu tenho servido, eu sei que Ele é poderoso para curar. Eu estava bem? Não, mas eu desfrutei. Eu vivi aquele momento. Eu não fiquei lá, deitado na cama, morto. Não. Eu não aceitei aquela situação. Eu não aceitei aquele negócio. Igreja, muitas vezes nós aceitamos as coisas com muita facilidade. Nós aceitamos aquilo que o inimigo tem para as nossas vidas com muita tranquilidade, sem lutar, sem batalhar, sem orar. Igreja, não aceite doença, não aceite dificuldades financeiras, não aceite desemprego, falência, não aceite essas coisas, porque o diabo, o inimigo, nosso adversário, ele vem senão para roubar, matar e destruir, e é o que ele quer fazer na tua casa, é o que ele quer fazer na tua família, é o que ele quer fazer nos seus filhos, é o que ele quer fazer no teu trabalho, na tua vida espiritual, na tua vida emocional. Ele quer pôr depressão, ele quer pôr tudo quanto é tranqueira lá. E se você aceitar, Ele vai fazer. O que nós temos que fazer é levantar e batalhar.
O que nós temos que fazer é nos colocar na posição de guerra. Você quer ver o extraordinário? Se coloque de pé, para que você lute as suas lutas. Grupo de louvor pode subir aqui. Eu até tinha preparado aqui para falar, não vai dar tempo, mas eu vou comentar. Josué precisava vencer uma batalha, e ele sabia que para vencer aquela batalha não podia escurecer, porque o povo que andava com ele era um povo que tinha saído da escravidão, tinha andado 40 anos no deserto, não ia saber, não ia ter condições de lutar aquela guerra de noite. Sabe o que ele fez, igreja? Alguém lembra o que ele fez? Sol, para aí. Lua, para aí. Não escureça até que eu vença essa guerra. O que aconteceu, igreja? Alguém lembra dessa passagem? A Bíblia fala que o sol parou no lugar onde estava, e até que a guerra não acabou e Josué venceu aquela guerra, o sol não se pôs. Igreja, isso é o extraordinário. Isso é o extraordinário. É você dar ordem. Você tem autoridade para isso, igreja. Certa vez lá o barco estava afundando lá, os discípulos chegam em Jesus e falam assim: mestre, não te importas que a gente morra? Aí Jesus fala: mas o que está acontecendo? O vento, a tempestade, o barco está quase virando. Gente, Jesus estava no barco, o barco não ia virar. Aí a Bíblia fala que Jesus levanta, estende as mãos: aquieta-te vento, acalma-te mar, e houve grande bonança, tranquilidade. E ele vira para os discípulos e fala assim: até quando eu vou estar no meio de vocês, homens de pequena fé? Sabe o que ele estava querendo dizer? Vocês poderiam ter determinado, vocês poderiam ter dado ordem. Marcos capítulo 9, aquele menino que ficava endemoniado, ataque epilético, jogava no fogo, jogava na água, tentava matar, tirar a vida daquele menino em todo quanto é momento. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Os fariseus e saduceus zombavam dos discípulos porque não conseguiram resolver o problema. De repente desce Jesus do monte, ele estava em oração, e ele falou: o que está acontecendo? O que é essa arruaça aqui? É que os seus discípulos não conseguiram resolver o problema. Ele falou: traz o menino aqui. A Bíblia fala que a hora que o menino viu Jesus, começou a se estribuchar no chão, babar, sair aquela baba da sua boca, aquele problema que acontece quando a pessoa tem um ataque. E Jesus fala: desde quando isso acontece com essa criança? Aí o pai fala: desde a infância. Se você pode fazer alguma coisa, Jesus, me ajuda. Jesus fala: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Você pode crer que eu posso curar ele? Aí o pai começou a chorar. Você pode ler lá em Marcos capítulo 9, igreja. O pai começou a chorar. Sabe por quê? Porque o problema daquele menino era o pai. Aí o pai fala assim: me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, eu não consigo crer que ele vai ser curado. Aí a Bíblia fala que Jesus expulsa aquele demônio. O menino fica como morto no chão. Ele pega pela mão do menino, o menino levanta e fala: está aqui, está curado. Eu posso. Você pode crer? Eu posso fazer. Eu posso transformar. Igreja, nesta noite Jesus está dizendo: eu posso tocar na tua vida, eu posso tocar na tua empresa, eu posso tocar nos teus negócios, na sua vida espiritual, emocional. Eu posso. Assim como eu toquei nesse caixão e ressuscitei esse morto, eu posso. Mas você pode crer? Eu já morri na cruz para anular as ações de João 10:10, matar, roubar e destruir. Eu já morri na cruz para isso. Eu já vim para que vocês tenham isso aí. Mas você pode crer? Você pode acreditar no que eu estou falando? Você pode acreditar naquilo que está escrito? Ou você vai ser como os dois no caminho de Emaús, nécios?
Quer viver o extraordinário no ano de 2025, igreja? Se apega na palavra. Faz um compromisso com o teu Deus. Comece a servir Ele. Comece a servir Ele, igreja. E você vai prosperar. Você vai crescer. E você vai ver as coisas dando certo. Oportunidades que antes você não via, você vai ver na tua frente. E você vai conseguir tomar posse e alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Se coloque de pé neste momento. Vamos orar. Peça neste momento. Eu não sei que área da sua vida pode estar complicada, que área da sua vida pode estar precisando do toque das mãos poderosas de Jesus. Mas além de pedir, fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a acreditar que vai dar certo, que eu possa sentir nesta noite o teu poder transformador, que eu possa nesta noite sentir que o Senhor está tocando na minha vida, que eu possa nesta noite sentir que o Senhor está transformando tal situação, que eu possa acreditar, que eu possa confiar e que eu possa receber o extraordinário. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Igreja, Ele vai tocar a tua vida, não porque nós merecemos, não, é porque o nome dEle tem que ser exaltado, o nome dEle tem que ser adorado, e para isso Ele vai transformar a tua casa, Ele vai transformar a tua empresa, Ele vai transformar o teu emprego, a tua vida emocional, espiritual, a tua saúde, Ele vai transformar, porque quando Ele faz isso, o nome dEle é exaltado entre as nações. As pessoas vão olhar e vão falar assim: ele alcançou depois que ele começou a servir ao Senhor, ele alcançou depois que ele teve um compromisso com este Deus, ele alcançou porque ele tem sido fiel, e Jesus tem tocado, Jesus tem transformado, Jesus tem ressuscitado sonhos. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Não aceite aquilo que o inimigo tem determinado para a sua vida, não. Não aceite as catástrofes que o inimigo tem trazido para a sua vida, não. Olha, eu vou viver o extraordinário em nome de Jesus. O Senhor dos exércitos, como está escrito em Salmo 46:11, está comigo. Aquela mulher estava indo enterrar o seu filho. O diabo tinha matado todos os seus sonhos, planos, projetos. Ela estava indo enterrar o último suspiro de vida dela, porque ela sabia que a partir daquele momento, ou ela viraria uma mendiga, ou ela seria uma prostituta. Mas a hora que Jesus toca aquele caixão, igreja, a hora que Jesus chega naquela comitiva fúnebre, Ele chegou para transformar, Ele chegou para mudar uma história, e Ele ressuscitou aquele filho daquela viúva. São 3 ressurreições na Bíblia, igreja: a filha de Jairo, Lázaro, seu amigo, e o filho da viúva de Naim. Ou seja, quantas pessoas morreram nos 33 anos que Jesus viveu? Mas Ele chegou para 3. Se você acreditar, se você crer e não duvidar, como nós cantamos aqui, Ele vai fazer o extraordinário na sua vida também. E você vai ser um que vai ter o seu nome escrito na história como alguém que recebeu algo maravilhoso, algo poderoso das mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Schubert, ora aqui encerrando para nós, fazendo um favor, queridão.
Amém. Deus abençoe a igreja. Tenha uma semana de vitória. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Diga assim: eu quero vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja.